Boa noite, amigos e amigas do Cefac. É sempre uma alegria podermos nos encontrar nestas reuniões de estudo e de boas vibrações. Peço licença para colocar a tela da nossa exposição, o que leva alguns minutinhos. Na quarta-feira, nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos. E dando continuidade, então, a esses estudos, nós estamos hoje no capítulo 9, tratando ainda da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Mais especificamente, da intervenção dos espíritos na vida corporal. E hoje um tema bem interessante, bem atual, porque nós sempre estamos envolvidos com esses embates ainda, né, naturais num planeta de provas e expiações. Estaremos conversando sobre os espíritos durante os combates. Mas antes de dar início à nossa exposição propriamente dita, nós gostaríamos de formular uma pergunta aos amigos que nos ouvem. E o faremos da seguinte forma: você que está aqui conosco neste momento, acredita na intervenção dos espíritos em nossas vidas? Muito bem. Enquanto pensam a respeito, eu quero também fazer uma pequena narrativa para dar uma certa ilustração ao que nós iremos falar. Na internet, nós encontramos muitos episódios que são relatados por várias testemunhas de acontecimentos insólitos da Segunda Guerra Mundial. E eu quero trazer aqui um desses episódios que se deu sobre o Canal da Mancha durante a Batalha da Inglaterra. O piloto, com o seu avião bastante avariado, depois de uma contenda, os instrumentos não estando funcionando e um nevoeiro muito forte, ele se perdeu. E estava também com pouco combustível, porque já havia voado bastante. Preocupado, então, de cair no mar ou mesmo em terra por falta de orientação para chegar ao aeródromo. Eis que aconteceu, então, um fato interessante. Ele, olhando para o lado na cabine do seu avião, no caça de guerra, né, ele verificou que tinha outro caça ao lado dele, também em inglês. E, bem perto, ele vislumbrou a face do colega, do outro piloto, que fez um sinal para ele, apontando no sentido de que ele o seguisse. E ele, então, não teve outra atitude a não ser essa, né? Seguiu o avião do colega e foi guiado até o aeródromo mais perto, onde ele pousou com toda a segurança. Não viu mais o avião do amigo, que deve ter se dirigido para outro local, né? Foi muito bem recebido lá naquela base, como numa situação que nós imaginamos, né? Em que muitos não voltam, não retornam depois de uma escaramuça. E após uma rápida refeição, como não era o aeródromo dele, do esquadrão dele, ele foi levado a uma sala onde estavam as fotos dos pilotos que estavam vinculados àquele esquadrão. E aí foram mostrando, então, esse é o comandante tal, é o piloto. E, enfim, foram colocando, aí ele se deparou com o retrato e disse: mas isso aí eu conheço. Esse aí foi o meu salvador essa noite. Desculpe. Eu estava perdido, né? E ele foi que me trouxe até aqui.
Aí as pessoas ficaram assim um tanto espantadas, né? E disseram para ele: amigo, este piloto, um herói aqui do nosso esquadrão, ele morreu nas primeiras escaramuças dessa batalha que nós estamos tendo com os alemães. Bom, acreditem ou não, a internet está infestada de depoimentos de fatos desta ordem e de outros, né? Onde nós temos aí a intervenção do mundo espiritual de forma bem explícita, né? Mas vamos lá, então, à nossa exposição propriamente dita. Após a Revolução Francesa de 1789, como sabemos, a história nos relata, né? A França entrou em guerra contra várias coligações de países europeus que eram absolutistas e que não estavam de acordo com os ideais revolucionários. É neste quadro, então, neste cenário, que desponta a figura de Napoleão Bonaparte, gênio militar nascido na Córcega, que na época era uma colônia francesa, que vai levar então a bandeira tricolor às sucessivas vitórias contra seus inimigos, consolidando então a situação da França revolucionária. No auge do seu prestígio, porém, o corso se deixa dominar por ambições desmedidas. Como sabemos, ele se autocoroa, se autodenomina imperador da França, se afasta do espírito revolucionário e acaba, então, perdendo sua derradeira batalha contra o inimigo fidagal da França na época, que era a Inglaterra. Na verdade, ele que tinha sido auxiliado o tempo todo, inclusive pelo alto, caíra em desgraça por afastar-se de sua transcendente missão. Missão essa que aqui não nos cabe comentar, mas que tinha alguma relação também com a preparação da codificação espírita que ocorreria logo após com Allan Kardec. Já no início do século XX, agora no decurso da sangrenta Primeira Guerra Mundial, nós temos à volta o nosso personagem. É Napoleão que está no campo de batalha, ao lado nada menos do que Joana d'Arc, a patronesse da França. Ambos como espíritos para inspirar o general Joffre e outros patriotas a libertarem a França do jugo imperial da Alemanha. Vejam que coisa interessante essa revelação que nos é feita por um espírito da codificação que mais adiante nós citaremos. Importante não esquecer desse detalhe, né? Então, Napoleão, já tendo se refeito da sua derrota lá em Waterloo, no plano espiritual, ele que amava a França vai se envolver no mundo espiritual desta feita em relação a este conflito que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Nessa altura, nós já temos alguns elementos para entrar no assunto que é o cerne da nossa exposição de hoje: os espíritos durante os combates. E vamos então recorrer ao Livro dos Espíritos, que é o objeto também do nosso estudo, na questão 541, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos se durante uma batalha há espíritos assistindo os combates e amparando cada um dos exércitos. A resposta não se fez esperar. Sim,
e que lhes estimulam a vontade. Então, imaginemos, amigos, dois exércitos, um exército encarnado e um exército desencarnado, nas duas facções que estão em liça, recebendo do alto, dos desencarnados, orientações, ajudas de toda a ordem para levar a bom termo o resultado dos combates. É a intervenção, então, dos espíritos no mundo visível. Fizemos, então, o seguinte comentário a respeito. Sem nenhuma dúvida, o quadro do embate se dá nos dois planos, conforme já assinalamos, o visível e o invisível, entre facções antagônicas. Naturalmente, cada uma delas julgando estar ao lado da justiça, estar com a melhor causa em mãos, o que nem sempre acontece, como nós sabemos, né? Mas vamos adiante. Na questão 542, é colocado por Kardec se existe a possibilidade de espíritos participarem de uma causa injusta. No caso da guerra, né, entre dois oponentes, um dos lados está cometendo uma injustiça, uma arbitrariedade do ponto de vista da justiça maior, que é a justiça de Deus. E aí nós, então, resolvemos fazer este comentário, que isso acontece o tempo todo em nosso mundo de provas e expiações. Espíritos moralmente atrasados, encarnados ou desencarnados, eles pululam na crosta terrestre e adjacências, de modo que as paixões e o fanatismo ainda constituem o véu que encobre essas áreas, levando, então, a esta suprema manifestação da violência no mundo, que é a guerra, né? Onde nós temos a perversidade, onde nós temos a crueldade, o crime à solta legalmente nos campos de batalha, né? Os guias da humanidade, entretanto, eles estão sempre vigilantes e atentos. Não resta dúvida, mesmo porque existe um governo espiritual planetário. Este governo espiritual, só a título assim de ilustração, o nosso planeta é governado no plano espiritual por Jesus. E em cada nação tem lá um conjunto de espíritos de alta, de elevada estirpe, que são patronos e patronesses, como já fizemos a citação no caso da França, de Joana d'Arc, né? E no caso do Brasil, nós temos o espírito Ismael, que é o governador da nossa querida pátria, né? Mas, entretanto, eles, os espíritos, esperam alguma coisa de nós, principalmente aqueles que tiveram a felicidade de receberem, de serem os detentores da terceira revelação e que são os trabalhadores da última hora. Que expectativas seriam essas, né? Vamos ver aqui. É fato que não podemos ainda nos livrar da guerra. Ora sim, ora não, estamos aí ouvindo, né, os rumores de guerra em algum lugar, em alguma parte do planeta. Mas nós podemos amenizar seus efeitos cuidando da nossa reforma moral, assistindo os nossos familiares e todos aqueles que a divina providência coloca sob a nossa influência direta ou indireta. E este é o grande papel da terceira revelação, que é um novo paradigma de orientação para a humanidade ainda um pouco perdida, esta parcela da humanidade que habita o planeta em que vivemos, ainda de provas e expiações. Bem-aventurados
os pacificadores lembra Jesus. E nós não podemos esquecer desta condição, que é uma expectativa que o governador do planeta tem em relação a nós. Mas vamos dar continuidade às questões lá do Livro dos Espíritos. A questão 543 fala sobre as possibilidades de os espíritos influenciarem o general, isto é, os comandantes, quer dos países que estão em litígio, quer de um lado, quer de outro. E nós já demos o exemplo, né, da presença dos espíritos que dirigem no plano espiritual os destinos da França, né? Fizemos, então, o seguinte comentário a respeito. Como todos os homens, os generais, os dirigentes, né, os oficiais, são médiums, e os soldados também, e se acham sujeitos às influências espirituais, boas ou más, de acordo com o que predomina no caráter e nos pensamentos. Assim, a boa assistência dos comandantes depende deles, mas não inteiramente, pois o mundo maior interfere nos resultados finais para que a invigilância de um não acarrete desastres maiores. Na questão 544, é colocada por Kardec as possibilidades de os espíritos serem causa de planos de campanha errôneos. Conforme, então, nós verificamos no comentário anterior, os comandantes também estão sujeitos às influências do mundo invisível para o bem e para o mal. Neste caso, na forma de obsessões, que nos atingem também, que atingem também a população civil, quer em estado de guerra, quer em estado de paz relativa, né? Tudo dependendo, então, no caso aqui das guerras, né, do livre-arbítrio do comandante e também do bom caráter dele e dos bons pensamentos que podem atrair intuições que favoreçam a vitória, naturalmente, se o militar também for competente, né? Como era o caso de Napoleão. Na questão 545, é colocada por Kardec as possibilidades de o general ter uma visão intuitiva do resultado de seus planos, isto é, de receber orientações e intuições, né, adequadas a planos de vitória, a realização de ações de vitória. Pelas mesmas razões que nós já colocamos, né? É possível, sim, a assistência espiritual dependendo dos méritos da causa em jogo. Porém, o egoísmo e o orgulho podem acabar prevalecendo e tentando mudar as leis que presidem o universo, né? Mas, neste caso, a intervenção do mundo maior, dos governadores do universo, é muito importante, né? Porque eles podem, inclusive, levar à derrota, como fizeram, no caso da Segunda Guerra Mundial, dos países do eixo, né? A despeito das qualidades bélicas de seus comandantes e soldados, que acabaram sofrendo uma fragorosa derrota em virtude desta intervenção também do alto. Na questão 546, é colocada a possibilidade dos espíritos que sucumbem continuarem interessados pela batalha, isto é, se eles continuam combatendo. Os espíritos, como nós encarnados, estão em diferentes graus de consciência e entendimento, de modo que alguns logo se dão conta que os embates em que estão envolvidos não fazem sentido e que eles, então, abandonam essa situação, mas há outros que, pelo seu estado ainda profundamente vinculado às questões de ordem material, se empenham nas encarniçadas listas com muito ódio dos oponentes.
Quanto às possibilidades de, após a morte, os espíritos continuarem a luta como inimigos, ela existe. Já foi colocado, né? Quando a agressividade é muito grande entre os oponentes, isso acaba ocorrendo, né? E só termina quando Deus assim o determina, né? E pela ação dos socorristas espirituais. Finalmente, estamos chegando na questão de número 548, que também nos coloca um aspecto interessante, que diz respeito à separação da alma e do corpo dos combatentes. Como isso acontece, como se dá. Como sabemos, são muito raros os casos quando o desencarne se dá de modo violento, de que o espírito se torne espectador da separação do corpo do perispírito da alma. Isso vai depender muito do grau de evolução do protagonista, numa situação desfavorável ao acontecimento. O desligamento, então, é feito com a ajuda dos socorristas espirituais. É um trabalho imenso, né? Visando melhorar o sofrimento do desencarnante. Então, são verdadeiras equipes, né? Também de voluntários no plano espiritual ajudando neste processo do desencarne dos combatentes. De tal forma que nós podemos concluir, então, que o capítulo trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal de que nos ocupamos, especialmente no que tange aos espíritos durante os combates. Por trás das narrativas, que são muitas, nós podemos observar que leis maiores dominam o conjunto, de tal forma que se torna evidente o cuidado de Deus para que nada fuja ao seu amoroso controle. Nós sabemos que a guerra, infelizmente, é uma alavanca, um elemento de progresso, né? Ainda para aqueles espíritos imperfeitos como nós que estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, sobre a guerra, nós podemos encontrar uma dissertação importante na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando trata da lei de destruição. Reiterando, então, as guerras elas são uma poderosa alavanca de progresso na humanidade terrena, quando esta se perde na dissolução dos costumes e se enlameia no pantanal dos vícios. Foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, né? Desde então, o anjo da dor, ele surge para despertar o sentido do dever e da busca da virtude, atingindo milhões de criaturas, não somente os militares envolvidos nas batalhas, mas também os civis, de tal forma que sempre decorre, depois de alguma guerra, um relativo progresso no campo do conhecimento e até mesmo no campo moral. Uma vez passada a tempestade, surge uma nova aurora de progresso para todos, em união indissolúvel, encarnados e desencarnados, e servidores invisíveis que se associam para implantar o reino de Deus no coração das criaturas. Então, feita esta conclusão, nós colocamos aqui as fontes de referência desse nosso breve estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Nas instruções dos Espíritos, destacamos o dever, a virtude. E no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, as questões de número 541 a 548, que nós abrangemos, então, nesta abordagem. E neste livro extraordinário que nós recomendamos a leitura, que é O Mundo Invisível e a Guerra. Muito obrigado pela atenção de todos.